mais de 50% de queda na Vale desde seus picos em 2021. Será que esse seria um bom momento de aporte? Quero explicar um pouco para vocês como que funciona a análise do preço sobre lucro em empresas cíclicas, que é um pouco diferente de empresas um pouco mais sólidas. Vamos falar também dos proventos da Vale. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Pão de Investimentos Sem Enrolação, bora lá. Vídeo puramente educacional formativo, não recomendação de compra. E na última semana, os analistas da Vale participaram de uma reunião com o CEO Gustavo Pimenta e eles destacam que ainda há muita incerteza quanto à perspectiva para o minério de ferro, principalmente considerando o início das operações de Simandou, que é um empreendimento da Vale, implicações da guerra comercial e tendências fracas de demanda da China. O CEO da Vale ainda destaca que há um menor capex, menores investimentos para 2025, um apetite muito limitado por M&A, que seriam aquisições, e nenhum interesse em diversificar os negócios. Eu acredito que esse seja um ponto muito positivo, porque quando uma empresa já tem um know-how muito grande em um determinado assunto, muitas vezes em que ela quer diversificar, ela não conhece os negócios que estão entrando, diversificar só por diversificar não adianta. Então eu acho um ponto muito positivo não diversificar e ter foco no core do negócio, no principal. E a Vale ainda destaca uma preferência por recompra de ações em vez de dividendos extraordinários. Quero falar um pouco mais sobre isso para ver se realmente isso vai se concretizar no curto e longo prazo. E o BTG ainda espera uma desalavancagem com o objetivo de retornar aos níveis da dívida líquida em torno de 15 bilhões, e isso acaba limitando o retorno de dividendos extraordinários. Hoje a dívida da Vale gira em torno de 18 bilhões de dólares. Percebam que como a grande maioria da receita da Vale é em dólares, então normalmente os números que vocês verão nessas apresentações serão em dólares. E eu sempre falo aqui no canal, empresas de commodities, foquem no preço da commodity. Se você está de olho no preço da Petrobras, na empresa Petrobras, veja o preço do petróleo. Se você está de olho na Vale, veja o preço do minério de ferro. Percebam a correlação imensa. Desde 2015, o preço do minério de ferro subiu de forma exponencial e o preço da Vale também acabou acompanhando. E de 2021 até o momento, o preço do minério de ferro despencou, consequentemente o preço da Vale também despencou. Falando um pouco dos números da Vale, hoje ela é a segunda maior em produção de minério de ferro, com 20% do mercado transoceânico globalmente. Não estamos falando apenas de nível Brasil, mas de nível global. Maior produtor de pelotas de ferro no mundo, sexto maior em produção de níquel e 11º em reservas de cobre. Então apenas nesse slide a gente já percebe o motivo da Vale ser tão grande em valor de mercado. Hoje, das empresas brasileiras, só perde para o Banco Itaú e para a Petrobras. E a Vale ainda prevê um bom crescimento na produção de minério de ferro, olhando de 2024 até 2030, e eles ainda destacam que estão redesenhando o portfólio flexível e também um crescimento de 30 milhões de toneladas por ano de crescimento da produção, com 3 projetos em estágio avançado, produção de aglomerados quase duplicando, e a Vale prevê um crescimento da produção de minério de ferro em torno de 10%, olhando para os próximos 5 anos. Então, com o crescimento da produção do minério de ferro e se o preço do minério de ferro também crescer junto, isso acaba aumentando ainda mais. Além do crescimento da produção em 10%, se o preço do minério de ferro crescer em 10%, 15%, consequentemente isso melhoraria as receitas da Vale. A Vale também destaca um crescimento ainda mais substancial na produção de cobre. Em 2024 foram 348 mil toneladas de produção de cobre. Para 2030, eles preveem um crescimento ainda mais acelerado, entre 420 e 500 mil toneladas, e para 2035, em 10 anos, em torno de 700 mil toneladas, o que seria mais do que o dobro da produção atual. E eles ainda destacam que seria o aproveitamento da dotação de Carajás e o programa Novo Carajás, que seria uma estrutura dedicada para lidar com a estratégia de licenciamento e sequenciamento para poder acelerar os projetos de implementação. E a Vale tem feito um bom controle de custos. Eu acho esse movimento fantástico, principalmente porque custos muitas vezes pode ser controlado internamente, enquanto o preço, seja do minério de ferro, do níquel ou do cobre, seria mais externamente, seria um controle de preço do mercado. Então, quando você controla custos, você acaba melhorando a sua margem. Então, percebam que o custo de caixa C1 do minério de ferro, que seria o custo de produção da mina até o porto, os
áreas da Vale têm crescido seus custos, enquanto a Vale diminuiu, olhando em 2023, 2024, 2025 e projeções entre 2026 e 2030. E a Vale destaca que hoje o seu custo de produção encontra-se entre 20 e 22 dólares e a Vale tem uma projeção de decrescer o seu custo entre 18 e 19,5 dólares. E mais alguns destaques da reunião com o CEO da Vale. A administração da Vale vê um forte suporte para os preços de minério de ferro na faixa de 80 a 90 dólares por tonelada, observando que cerca de 200 milhões de toneladas por ano da capacidade marítima estariam operando no prejuízo desses níveis. Porém, aqui eu queria destacar um ponto de preocupação, que seria a China. Com base nas estimativas do BTG, o consumo aparente de aço na China caiu em torno de 3 a 4% em 2024 e espera-se uma nova queda de 2 a 3% em 2025. E qual que é o motivo disso impactar tanto a Vale? Percebam que os principais mercados por receita em 2024, a China representou praticamente 50% da receita da Vale. Então, quando a China tem um baque, quando há algumas ocorrências com a China, isso acaba batendo na veia nas receitas da Vale. Então, é muito preocupante quando a China tem essas quedas no preço, essas quedas no setor imobiliário, porque, consequentemente, vai diminuir a demanda por minério de ferro. E agora eu quero exemplificar e explicar para vocês como que funciona o preço sobre lucro de algumas empresas, que é um indicador muito importante. Vou pegar de exemplo a empresa Fleury, que é uma empresa não cíclica, ou seja, diferente da Vale e da Petrobras, teoricamente as receitas da Fleury são crescentes. Vou mostrar isso para vocês. Então percebam que hoje a cotação da Fleury é de 12,85, o lucro líquido esperado para 2025 é de 720 milhões, então o lucro por ação hoje seria de 1,32, o PL de 9,77 e a média dos últimos 10 anos da Fleury foi um PL na faixa de 32,8. Então teria um desvio para poder retornar à média de 70%. E apenas olhando por esse indicador, o que a gente pode pegar de referência? Que o preço da ação diminuiu enquanto seus lucros aumentaram. Então, consequentemente, há uma certa distorção olhando para o mercado, de como o mercado pode reagir nesse tipo de empresa. Há uma certa distorção mostrando que o preço despencou enquanto o lucro subiu. Então pode estar acontecendo uma falha de precificação na Fleury. Mas percebam que essa é uma empresa não cíclica, ou seja, teoricamente a receita cresce ano a ano de uma forma um pouco mais linear. Isso também acontece com outros setores, por exemplo, setores de bancos, setores elétricos, que têm um lucro um pouco mais estável. Então, teoricamente, quando você olha para um PL muito abaixo das suas médias, você pode estar observando uma certa distorção que em algum prazo essa distorção pode retornar e você pode colher bons preços. Agora eu quero exemplificar o PL da Vale, que seria uma empresa cíclica. E o que é uma empresa cíclica? Uma empresa cíclica é aquela que depende de preços das suas commodities. E os preços das commodities de empresas cíclicas variam muito. Percebam, desde 2009, a receita e o lucro líquido da Vale. Como que funciona uma montanha russa, tanto na receita quanto no lucro líquido. Quando a gente pega no longo prazo, teoricamente é crescente, porém quando você olha em janelas, o lucro líquido aumentou, despencou em 2015, despencou em 2019 e atualmente vem despencando. E só para vocês terem uma ideia, em 2021 a cotação da Vale chegou em torno de R$110, o lucro líquido foi de 121 bilhões, então o lucro por ação seria de 26,65, o PL de 4,33, o PL médio da Vale foi de 3,3, então você teria um desvio positivo de 25%. Então percebam, pessoal, que se a gente olha um PL extremamente baixo como esse, nós poderíamos pensar que seria a hora de compra. Porém, conforme havia falado, em empresas cíclicas, um PL muito baixo como esse significa que o preço esticou muito além do lucro. E, teoricamente, empresas cíclicas têm altos e baixos. Então, quando você pega um PL muito baixo como esse, teoricamente você pode estar pegando um ciclo de alta, assim como aconteceu em 2021. Agora percebam como encontra-se o PL da Vale atualmente. A cotação de R$ 52, o lucro líquido em 2024 de 30 bilhões, um lucro por ação de 6,66, um PL um pouco mais alto de 7,88, bem maior do que o PL médio dos últimos 10 anos. Então, teoricamente, você poderia estar pegando em algum momento uma cotação um pouco mais baixa,
baixa para que no futuro essa cotação possa crescer, dividendos crescerem e você está pegando também essa valorização. E quando a gente coloca a cotação da Vale versus o preço sobre lucro, fica mais fácil da gente poder enxergar. Eu queria que vocês excluíssem, de certa forma, tanto 2015 quanto 2019, que foram as tragédias de Brumadinho e de Mariana. Então acabou distorcendo muito o lucro da Vale. Mas percebam, em 2016, que estava um PL um pouco mais esticados, de 2016 até 2018, você teria pego cotações em torno de R$16 até em torno de R$43, R$44. Se você tivesse comprado nessa faixa de preço, você teria recebido um caminhão de dividendos, além da valorização da cota. E percebam que eu coloquei aqui a cotação padrão, ou seja, sem dividendos. Então aqui você ainda teria recebido um caminhão de dividendos. E em 2020 aconteceu a mesma coisa, um PL de 14, enquanto o preço da cotação despencou em torno de R$40 a R$50. Porém, o que aconteceu em 2021 e em 2022 foi o que eu falei, um PL um pouco mais baixo, enquanto as cotações chegaram nas suas máximas em torno de R$100 a R$110. Passando rapidamente pela dívida da Vale, hoje a dívida encontra-se em torno de 18 bilhões de dólares, que está dentro da meta da Vale. A meta seria entre 10 e 20 bilhões, porém, conforme falou o BTG, a dívida da Vale deve diminuir para os próximos anos para poder diminuir a alavancagem em torno de 15 bilhões de dólares, e isso acaba batendo diretamente nos dividendos no bolso do acionista. E a Vale tem um calendário para pagar em torno de 3 vezes por ano, em março, em agosto e em dezembro, e já fez o pagamento em 2025 da primeira parcela dos dividendos, 2,14, que na cotação atual significa em torno de 4,1% de dividendos. E apesar do CEO estar falando das recompras de ações, desde meados de setembro de 2024, a Vale não fez nenhuma recompra de ações. E eu quis destacar para vocês que houveram diversas recompras de ações que geraram uma destruição muito grande no valor do acionista. A Vale recomprou suas ações na faixa de 108, 111, conseguiu pegar diversos topos históricos. Então isso foi muito negativo porque acabou destruindo o valor para o acionista. Quando a Vale utiliza seu caixa para comprar em valores muito fora do comum, isso acaba destruindo o valor para o acionista, que poderia ter recebido os dividendos diretamente no seu bolso. Quem quiser dar um pause para dar uma olhada com mais calma nos preços de recompra e enquanto que a Vale recomprou, fica o slide para aprendizado. E falando sobre a minha planilha pessoal, o lucro projetado pelos analistas para 2025 gira em torno de 45 a 48 bilhões e um PL projetado de 5,03. Porém, percebam, pessoal, que esse é o PL projetado, porque o PL atual gira em torno de 7,77. E o PL médio dos últimos 10 anos, tirando as distorções de Brumadinho e de Mariana, ficaria em torno de 7,77. Então, olhando o PL atual, ainda estaria em bons preços de compras teóricos e com um payout em torno de 30%, acredito que a Vale deva pagar em torno de 6 a 7% de dividendos em 2025. E só para exemplificar, pegando o topo histórico em 2021, a Vale já caiu em torno de 54%, equiparando aos níveis de cotação de 2009, de 2012 e de 2019. Mas me conta aqui, pessoal, vocês estão de olho nessa ação? Vocês têm empresas cíclicas na sua carteira? No mais, gostaria de deixar para vocês um ótimo dia e um abraço.